problema não está com o outro. Não está com o outro. Está em mim. Está em mim. Mas essa noite. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Filho de Davi. Filho de Davi. Tem compaixão de mim. Você vai ver. Aleluia. Se essa noite alguém aqui trouxe cego, você vai voltar para o caminho. Deus é tremendo. Aleluia. Vai no meio do caminho, não é no meio do caminho. Imagina. No meio do caminho. Mas é para Jerusalém que você também tem que ir. Então a Bíblia diz que aquele homem, ele era cego. E porque ele era cego, ele estava mendigando. Então, queridos, não era um mendigo cego. Ele era cego. Não era um mendigo que se tornou cego. Era um cego que, por perder a visão, estava mendigando. Porque quando você perde a visão, você é colocado em lugares que jamais eram para você estar. Quando você perde a visão, você perde a direção. E aí você fica em lugares, a sua vida fica parada, fica estacionada. Então você está mendigando. Sabe por quê? Porque perdeu a visão. Perdeu totalmente a direção. Ficou paralisado. Está todo mundo andando, mas você está cego, está parado. Está cego, está parado. E essa palavra, queridos, não é para ninguém que está lá fora, amém? Então diga assim: eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver. Então aquele homem, ele perde a visão. E coisa dura quando você perde a direção de Deus. Você não vê mais nada, irmão. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você quer que a tua família venha na igreja. Você quer que o marido venha. Mas a Bíblia diz: um cego pode criar outro cego. Aí eu não vou falar mais de você, eu vou falar de mim. Posso falar de mim? Ô glória, falar de mim. Aí teve um tempo, me achando, né amor? Me achando. Espiritual, meu Deus, cheio de visão. Era líder de irmãs. Era líder de irmãs, coral de irmãs. E era a época que a minha vida estava mais destruída, mais atribulada. Era o tempo que eu estava mais cega. Aí eu estava lá, regendo coral. Vocês já viram as igrejas assim, durante tempo, sabe? Já viram? Aí eu estava lá, fazia irmã. Aí tinha um louvor. Peraí, eu vou te contar. Eu falava assim: abra os meus olhos. Já viram? Da minha visão. Eu lá regendo coral, sabe? Regendo coral. Eu quero ver aquele que vai. Aí eu tava cantando: abra os meus olhos. Mas eu estava cega. Não tem como um cego guiar outro cego. E às vezes, não, filho, precisa tocar não, pode ir no outro. Aí às vezes você não sabe. Por que fulano não vem? Por que fulano não vem? Mas você está enxergando. Você está no caminho do propósito. Se alguém pegar com a mão, você vai conseguir levar para um caminho seguro? Ou será que os dois vão cair? Diga assim essa noite: eu quero ver, Senhor. Eu preciso voltar a enxergar. Porque a gente perde a visão. Nós ficamos em ambientes, em lugares, em situações que não é pra gente estar. E tá cego, e tá achando que tá tudo bem. Quantas mulheres estão ali, tá no relacionamento ruim, abusivo, e com negócio que não tem nada, mas tá ali, tá achando que tá tudo bem, tá cego. Tá todo mundo vendo, menos você. Entra nos vícios, destrói a vida, destrói a família. Tá todo mundo vendo, menos você. Aqui não tem, mas em São Paulo tem muito, né? A gente fala assim. Os moradores de rua, às vezes as pessoas olham com desprezo. Às vezes as pessoas olham não com paixão, mas com dó. Às vezes as pessoas olham até com
visão é para caminhar no propósito. Quando você estiver cego, você nunca vai chegar naquilo que o Senhor prometeu, já determinou para você. Então aquele homem está ali no meio do caminho. E a vida de um deficiente físico naquela época não é igual a hoje. Hoje as empresas têm até vagas exclusivas para pessoas com deficiência, porque eles entendem que aquela deficiência não inutiliza as outras habilidades que você tem. Mas naquela época não. Tá cego, não tá enxergando nada, não serve para nada, então fica aí. Só serve para mendigar. Então aquela pessoa ela era autorizada pelo governo a mendigar, pedir esmolas e ali ela sobreviver. Aquele não era o desejo de Deus para aquele homem. Aquele não era o projeto de Deus para aquele homem. Mas porque ele perdeu a visão, ele ficou encostado em lugares que não era para ele. Volta a enxergar essa noite, igreja. Volta a enxergar essa noite, igreja. Quem foi que arrancou a tua visão? Quem foi que colocou essa cegueira em você? Pessoas que enxergaram. A Bíblia diz que esse homem ele não nasceu assim. Mas arrancaram a visão dele. Vocês falam, né? Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu. Timeu é o pai dele. Ele tinha, ou seja, uma família. E aquele pai dele, ele era, dizem os historiadores, que o pai dele era um grande general, ele era militar, ele era de guerra. Então ele vai, ele se aposenta, ele começa a ser famoso e conhecido na cidade, acontecem alguns problemas, então ele se levanta por aquelas conhecimento que ele tinha, né, habilidades que ele tinha pela profissão que ele teve. Então ele começa a se revoltar contra os romanos, ele se revolta contra Roma, e aí o Império não gosta, ele começa a incomodar, porque todo aquele que se levanta contra o sistema, ele vai incomodar, matam aquele homem. E para servir de exemplo, pegam aquele jovem, talvez, ou aquela criança, talvez, aquele filho que enxergava, era saudável, era são, e arrancam os olhos dele, para que ele não venha ser um revolucionário como o pai, para que ele não venha para servir de exemplo para os outros, e para que toda aquela revolução pare por ali. Talvez você que entrou aqui essa noite, você enxergava. Eu não estou falando visão física, eu estou falando visão espiritual. Quantas pessoas aqui enxergavam e alguém arrancou a tua visão e você não percebeu. Arrancaram a tua visão, está cego e não percebeu, porque a maldade dos homens arranca a nossa visão, a inveja arranca a nossa visão, o ciúme arranca a nossa visão, a incredulidade arranca a nossa visão, a desobediência arranca a nossa visão.